Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Todo mundo feliz nessa noite, está na casa do Senhor. Eu estou feliz, irmão, de estar juntamente com os irmãos. Uma parte da igreja que vai morar no céu. Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor presidente, pastor Fábio Soares. Que Deus continue abençoando sua vida, seu ministério, em nome de Jesus. Conte conosco, os demais obreiros. O meu amigo aqui, Denis Amorim. E tem aquele rapaz ali que eu conheço ele tem uns 2 dias. Esse homem, nós temos uma história junto, né? De vitória. Deus continue abençoando sua vida em nome de Jesus. O pregador que pregou há pouco, que Deus abençoe também em nome de Jesus. Irmãos, quem veio ouvir a palavra de Deus nessa noite? Eu convido você, por reverência à palavra de Deus, abra sua Bíblia. Glória a Jesus. Tem meu amigo ali do teclado, rapaz. Oh, Jesus. Irmão Deus e mais, esse homem também é bênção de Deus. Abra sua Bíblia, irmão. Em Atos dos Apóstolos. Já foram falado um pouco nessa noite sobre Atos dos Apóstolos. Vamos aqui meditar um pouco também nessa noite, em nome de Jesus. Eu convido os irmãos a abrir no capítulo de número 1, versículo de número 4. Vamos fazer uma leitura até o versículo 8, em nome de Jesus. Glória a Deus. Todos encontraram-se? Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Vamos, diz assim a palavra de Deus. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afaste de Jerusalém, mas espere a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então, os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? E Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Quem pode dizer amém, irmãos? Quem veio nessa noite se revestir do poder de Deus? Tome seu assento, por gentileza. Glória a Jesus. Irmãos, nós estamos diante de um texto extraordinário, um texto muito rico. A Bíblia Sagrada, ela tem 31.173 versículos. Ela tem 1.189 capítulos. A Bíblia, ela contém 8.810 promessas. O Antigo Testamento, ou Velho Testamento, como nós conhecemos, ele tem 7.706 promessas. E eu quero dizer a vocês que ele é rico em promessas. É por isso que o Joel, apóstolo Joel, que já foram citados nessa noite, é uma das promessas universal. O profeta Joel, ele diz no capítulo 2, no versículo de número 28 e 29, ele diz: e acontecerá que depois disso, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Tem tradução que fala humanidade. E os seus filhos e as suas filhas profetizarão, e os seus velhos sonharão, e os jovens terão visões. Até sobre servas derramarei o meu espírito. É uma das promessas mais lindas da Bíblia Sagrada. Aleluia. É uma das promessas extraordinárias que nós precisamos para os dias atuais. Porém, Jesus Cristo, aquele que com 33 anos começou o seu ministério, aí seu ministério só foi 3 anos e 6 meses, ele morre.
Jesus Cristo morreu, mas antes de Jesus Cristo morrer, lá em João capítulo 14, do verso 16, ele estava no cenáculo reunido com seus discípulos, e ele disse assim para os seus discípulos: eu rogarei ao Pai, para que envie o outro Consolador, para que fique com vocês para sempre. É uma promessa. Jesus morreu e ressuscitou. Então o capítulo 1 de Atos dos Apóstolos vai nos dizer que Jesus ele vai ficar 40 dias dando instrução aos seus discípulos, que vão se tornar apóstolos. E quando nós chegamos em João capítulo 20, do versículo de número 21, irmão Franco Souza, quando Jesus ele ressuscita, ele manda Maria Madalena dizer: não, manda tudo lá para Galileia, que eu vou me encontrar com eles lá. Olha, observe, dentro de uma casa tem 11 homens de porta fechada, com medo da retaliação dos judeus, E aquele que estava morto, Jesus agora adentra sobre a casa e diz: Pai, seja convosco. É o versículo 21. Quando chega no versículo de número 22, Jesus disse-lhe: recebam o Espírito Santo. Soprou sobre eles. Segura aí, irmão. Jesus entra e disse: receba-vos o Espírito Santo. É uma promessa. Eles receberam o Espírito. Todos nós recebemos o Espírito. Todos nós temos o Espírito dentro de nós. Nós vamos compreender mais um pouquinho à frente. Quando dá em Lucas capítulo de número 24, versículo de número 49, o próprio Jesus, ele vai declarar: eis que eu envio sobre vocês a promessa do Espírito Santo, de meu Pai. Permaneça, pois, na cidade, ou Jerusalém, tem várias traduções, ou Jerusalém, aleluia, até que vocês recebam do alto virtude ou poder do Espírito Santo, aleluia. Aleluia. E Jesus agora, irmão, isso aqui é muito lindo. Jesus agora em Atos capítulo 1, ele está diante de 500 pessoas. Paulo escreve 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 6. A Bíblia vai dizer que Jesus estava diante de uma grande multidão, 500 pessoas. E ele agora está ascendendo aos céus, e ele vai dar mandamentos. E no versículo 4 ele diz: permaneçais aqui para receber a promessa que vocês ouviram de mim, de meu Pai. Observe isso aqui, irmãos. Jesus, antes de morrer, ele vai ficar 40 dias dando instruções aos seus discípulos que se tornaram apóstolos. Porém, o que vai acontecer agora? Ficar em Jerusalém. Ficar em Jerusalém. Ficar em Jerusalém. Ficar em Jerusalém. Jerusalém é lugar de receber poder, autoridade do céu. Aleluia. Quando Jesus é assunto aos céus, tem 500 pessoas. Aí Jesus agora é assunto aos céus, vai começar uma campanha de oração. Segura isso aqui, irmão, vai começar a apertar. Vai começar uma campanha de oração. 500 pessoas começam a orar. No primeiro dia tem as 500, mas no segundo já não tem. No terceiro já não tem, no quarto já não tem, no quinto já não tem, no sexto já não tem, no sétimo já não tem. No 10º dia tem quase 120 pessoas, não é 120 pessoas, quase 120 pessoas. Sabe por que as outras 380 não estão aqui? Estão ausentes. Você sabe por que as outras 380 não estão aqui? Porque está ausente. Está sem o Espírito. Aleluia. E quando eles estão nessa campanha de oração, na insistência contínua, o Espírito desce, que já foi falado nessa noite. O Espírito desceu, batizou os 120. Agora vai chegar um momento de transformação na vida daqueles 120. Observe, eu quero trazer para vocês aqui algo nessa noite. Observe bem isso aqui. Nós recebemos o Espírito, fomos batizados com o Espírito, agora vem a transformação. A transformação eu tenho um exemplo de Pedro. Pedro, antes de ser batizado no Espírito Santo, ele recebeu o Espírito, mas não era batizado com o Espírito. Pedro, ele negou a Jesus 3 vezes. Diga 3 vezes. Ele negou Jesus 3 vezes. Pedro cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. Ele cortou a orelha. Ele estava na carne. Quem anda na carne, irmão, anda com a espada desembainhada. Agora, quem está no Espírito não, anda com a palavra aqui. A palavra anda no peito. Quem está no Espírito não, a palavra anda guardada. Aleluia. Mas quem está na carne, a espada, qualquer coisa, puxa a minha espada, eu vou te cortar, eu vou te matar. Nós estamos vivendo dias difíceis. A igreja precisa se revestir de poder do Espírito Santo para fazer missão. Nós não podemos fazer missão de qualquer forma.
que vem primeiro? É a missão ou o poder? Primeiro vem o poder. Primeiro vem o poder, depois vem a missão. Tem gente que se prepara na missão, não, se prepara antes. Porque aqui, quando Jesus disse, olha, ficai aqui, porque eu vou subir. A partir de agora eu não vou curar mais, você que vai curar. A partir de agora eu não vou libertar mais, você que vai libertar. A partir de agora aqueles que estavam paralíticos vão andar através de você, é através de mim. Os Noé da última hora escolhido está aqui nessa noite. E o Espírito quer repousar. O Espírito quer repousar sobre você, para lhe dar poder e autoridade para repreender as obras do mal. Aleluia. Observe Pedro, a transformação na vida de Pedro. Pedro agora, cheio do Espírito Santo, no seu primeiro sermão, ele vai ministrar a palavra de Deus. A Bíblia diz que quase 3.000 almas se converteram. A igreja multiplicou. No capítulo 4, e versículo 4 de Atos, Pedro vai fazer seu segundo sermão. No seu segundo sermão, Pedro, cheio do Espírito Santo, ele vai ministrar a palavra. E vai acrescentar quase 5.000 almas. Olha a diferença de andar pelo poder do Espírito Santo, aleluia. Eu tenho algo para dizer nessa noite, aqui para os irmãos que estão aqui ouvindo. Fazer missão, nós temos que se preparar primeiro, para podermos ir, não é ir para depois se preparar, porque sem autoridade não tem como fazer missão. Quando eu leio Mateus capítulo 10, que Jesus envia os 70 de 2 em 2, ele diz, eis que vos dou autoridade, aleluia. É por isso que missão não é para todo mundo, que nem todo mundo tem autoridade da parte de Deus, mas todos nós fomos chamados para fazer missão, porque a palavra de Deus nos diz, Marcos capítulo 16, versículo 15 e 16, ide por todo mundo pregai o evangelho de toda criatura, aquele que crê, for batizado será salvo, e aquele que não crê será condenado. Fazer missão tem que ter o poder do Espírito. O Espírito está aí dentro, mas precisa do poder, precisa da autoridade. E eu faço essa pergunta nessa noite: você veio nesse congresso de missões para receber autoridade e poder da parte de Deus, ou veio aqui mais como um espectador, só para ouvir a palavra e voltar vazio? Aleluia. A igreja precisa do poder do Espírito Santo. Sem poder do Espírito não tem missão. Eu vou repetir isso aqui de novo: sem poder do Espírito não tem missão. Observe que Pedro agora é cheio do Espírito em Atos 3. Ele vai à hora nona, à oração no templo. Ele não precisa nem entrar no templo, porque quem está cheio do poder, mesmo aquele necessitado, cansado, que está ali 40 anos, paralítico, Pedro vai olhar para ele, ele vai pedir a esmola, ele vai dizer: eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Jesus de Nazaré, levanta e anda, é pelo poder do Espírito. A igreja atual precisa se revestir do poder do Espírito. Glória a Jesus. É por isso que Jesus disse: ficai em Jerusalém e recebeis a virtude ou poder do Espírito Santo. Nós queremos fazer missão, irmão, sem poder do Espírito Santo. Eu sou da época de fazer missões e chegar na casa do paralítico, ele andar, chegar na casa do enfermo, ele ser curado. Mas hoje sai uma caravana na rua fazendo missões, nada acontece. Tem um Espírito, mas não tem um poder. Tem um Espírito, mas não tem autoridade. Mas nessa noite Deus me trouxe aqui para dizer para você: não se faz missão com força humana, faz missão pelo poder do Espírito, porque eu e você não temos capacidade nenhuma de convencer ninguém. Olhe para cá, irmãos, e grave bem isso que eu vou dizer. A tarefa nossa não é convencer pessoas. Isso aqui é forte. A tarefa minha e sua não é convencer pessoas, porque nós já temos um agente para fazer esse trabalho. É o Espírito Santo. João 16, 7 e 8 diz que quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo final. Não, você não está entendendo. O propósito que Deus nos escolheu é maior. O Espírito Santo, Ele é o que convence o homem e a mulher do pecado. A nossa tarefa aqui nessa terra, sabe qual é? É testemunhar de Jesus Cristo, o Evangelho da verdade. O mundo tem que olhar para nós e ver Jesus em nós. Aleluia.
Testemunhar de Jesus. Observe que Pedro, depois do batismo com o Espírito Santo, ele ficou ousado. Pedro, depois do batismo com o Espírito Santo, ele é outra pessoa. Pedro, depois do batismo com o Espírito Santo, ele está na cidade chamada Lida. Ele vai encontrar um homem por nome Enéas, que está 8 anos jazendo numa cadeira de roda. Ele vai encontrar esse homem e vai dizer a seguinte palavra: ei, Jesus te cura, levanta, arruma o teu leito. Ele está fazendo missão. Então, quando nós estamos cheios do poder de Deus, a palavra que sai da nossa boca, ela é uma palavra de vida, uma palavra de libertação, ela é uma palavra de cura, ela é uma palavra que transforma a vida de alguém. Você quer ver uma coisa bonita? Atos capítulo 10. Jesus vai testemunhar na casa de Cornélio de Jesus. Quando ele chega aqui, ele começa a dar testemunho de Jesus, dizendo que Jesus ele foi ungido, que já foram citados aqui nessa noite, para dar vida aos cegos, para arrancar aqueles que estavam aprisionados. Quando ele começa a falar, no versículo 44 de Atos 10, a Bíblia diz que quando ele começou a testemunhar de Jesus, veio o Espírito Santo sobre aquele lugar, e todos que estavam reunidos naquela casa, foram cheios do poder do Espírito, e falaram em línguas, aleluia, 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 aleluia. O batismo com o Espírito Santo, irmãos, o batismo com o Espírito Santo não é apenas para uma bênção pessoal, mas para testemunhar de Jesus com ousadia. E eu pergunto para você nessa noite, se você quer fazer missões, busque ser cheio do Espírito. Busque ser cheio do Espírito. E quando você é cheio do Espírito, você vai testemunhar de Jesus com ousadia. E a igreja precisa do Espírito. A igreja sem o Espírito se torna vazia. Tem um texto que ele é muito lindo e profundo. Jesus em João capítulo 4, do versículo 1 a seguir, ele vai chegar lá em Samaria, no poço de Jacó. Ele vai encontrar uma mulher e começa a ter um diálogo com ela. Ele começa a ter um diálogo com essa mulher. Ô mulher, me dá de beber. Ela diz, como é que eu vou dar de beber? Tu és judeu, sou samaritano, sabe que nós não conversamos? E o poço é muito fundo, nem balde tu não tem. Aí Jesus começa no diálogo ali, no diálogo. Aí Jesus diz assim, ei, vai buscar o teu marido. Tu já teve 5. E esse que tu tem agora não é teu. E esse que tu tem agora não é teu. Aleluia. A igreja tem uma missão com propósito. É ser testemunho de Jesus aqui na terra. O objetivo é claro, é ser testemunho de Jesus aqui na terra. Testemunhar de Jesus é alguém que viu, é alguém que teve experiência, é alguém que tem um contato profundo com Ele. E essa mulher vai testemunhar de Jesus com excelência. Essa mulher vai testemunhar de Jesus com excelência. João capítulo 4, versículo 29. Quando ela chega numa das aldeias, que ela saiu do poço, ela chegou lá, ela disse, ei, venham comigo, venham comigo. Venham comigo, venham comigo. Porque ali eu encontrei um, que ele disse tudo que eu já fiz. Por acaso ele não é o Cristo? Uma mulher desonrada. Escuta, meu irmão, isso aqui é profundo. Uma mulher desonrada. Uma mulher que ela estava privada da sociedade. Agora ela vai testemunhar de Jesus. E lá no versículo 39, a Bíblia diz que muitos dos samaritanos que ouviram o testemunho daquela mulher se converteram. E dito ela disse assim, e ele disse tudo o que eu já fiz. Você não entendeu, irmão? Vou fazer uma pergunta. Isso aqui vai doer. Isso aqui vai doer. Será que nós estamos testemunhando de Jesus? Porque ele vai pegar uma mulher comum, desonrada, para ganhar uma multidão. Isso aqui é forte, irmão. Ninguém quer pregar em Samaria, irmãos. Está lá para o final, mas eu já vou falar. Está lá para o final, mas eu já vou falar. Ninguém quer pregar em Samaria. Porque Samaria é um lugar de povos diferentes. Um lugar de povos diferentes. Ninguém quer pregar na Cracolândia. Ninguém quer pregar para prostituta. Ninguém quer pregar para o bêbado. Ninguém quer pregar para aquele que está ali, virou mendigo. Ninguém quer pregar. Perderam a essência.
Mas essa mulher aqui, ela está nos dando uma lição nessa noite. Que através do testemunho dela, muitas vidas se converteram a Jesus. Uma mulher improvável, uma mulher comum. E Deus pegou e usou ela como, Jesus pegou e usou ela como instrumento para povoar o reino de Deus. Segura isso aqui, irmão. Segura isso aqui. Se o meu testemunho não está impactando o meu vizinho, a minha vizinha, o meu irmão do lado, eu tenho que começar a olhar para dentro de mim e entender se verdadeiramente eu estou testemunhando de Jesus ou não. Se o Espírito está dentro de nós e nós temos o poder do Espírito, então Cristo vai refletir em nós. Aleluia! O nosso testemunho vai impactar a vida de alguém. Quem está cheio do Espírito Santo, irmãos? Fazer missões. Fazer missões requer de nós estar cheio do Espírito. Fazer missões requer de nós estar cheio do Espírito. E eu vim aqui nessa noite dizer para você que a igreja precisa se revestir do poder do Espírito. Porque os céus estão abertos. O céu está aberto nessa noite, aleluia. O céu está aberto para entregar nessa noite o poder que você precisa. Deixa eu falar para você uma coisa. Você sabe por que hoje a igreja não está impactando o mundo? Porque o holofote é muito grande. Eu vou falar, irmão. Pastor, eu vou entregar tudo aqui. Meu tempo já está esgotando, mas eu vou falar. Porque esqueceram o poder do Espírito. Eu posso até pregar se eu não tiver o poder do Espírito. Eu posso até louvar se eu não tiver o poder do Espírito. Eu posso até visitar alguém, mas se eu não tiver o poder do Espírito. Hoje fazemos visita em hospitais e nada acontece. Fazemos visita a pessoas que estão acamadas, nada acontece. O Espírito me recorda algo aqui. Eu lembro que num certo dia, eu sou filho de campestre, saí da EBD, e tinha uma loja ali na torre, e quando eu entrei na loja, isso era 10 horas da manhã, o Senhor disse, vai lá na casa daquele irmão, que era cunhado do presbítero Antônio, que já até morreu, você estava lá no dia, que ele estava de cama, ele veio do hospital, e o médico disse que ele não ia andar mais, e o Senhor vai lá orar, e nós fomos lá orar, o Franco Souza estava lá, nós pegou ele da cama, colocou no sofá, e oramos, e disse, nós vamos embora, mas você vai andar. Quando deu no dia seguinte, ele estava do lado de Carapista. E eu ia indo para a loja e encontrei com ele. Ele disse, pastor, já estou andando. Eu era só diácono na época. Eu já estou andando. É o poder do Espírito. A igreja quer ter crescimento, mas não tem o poder do Espírito. A igreja quer evangelizar, mas não tem o poder do Espírito. A igreja quer ir fazer missões, mas não tem o poder do Espírito. Aleluia. Eu peço que você não cochile, que eu estou finalizando. Falta 5 minutos. Eu quero dizer para você nessa noite, é tempo de nós, os escolhidos, os Noé da última hora, se revestir do Espírito, se revestir do poder do Espírito, para fazer missões, Hoje não existe mais libertação dentro da igreja, porque o Espírito está, mas não está o poder. Eu vou falar, irmãos, o Espírito está, mas não está o poder. Nós podemos até pregar bem, intelectual, saber hermenêutica, saber exegese, contar quantos livros a Bíblia tem, mas se não tiver o poder do Espírito Santo, nada acontece. O recado nessa noite é tempo de fechar a porta e dobrar o joelho e orar, para o poder do céu descer e a igreja impactar. Aleluia! Aleluia! Você sabe que você começa a campanha de oração. E nessa campanha de oração começa 80, começa 90. Se ela é de 15 dias, você pode contabilizar que só finaliza o pastor e um presbítero. Só finaliza um pastor e um diácono. Ou só finaliza um diácono e um presbítero, porque o pastor deve estar numa agenda. Isso já aconteceu muitas vezes, inúmeras vezes. Já aconteceu. Por quê, pastor? Porque é o seguinte, ninguém quer o poder. Quer o Espírito, mas não quer o poder. E o Espírito diz, eu estou bem aqui junto contigo, mas se não tiver o poder, nada acontece. E o poder do Espírito vai mudar a sua história, vai mudar o seu vizinho, vai mudar a sua vizinha. O poder do Espírito Santo que Deus quer derramar na sua vida vai ser extraordinário, que por onde você passar, vai impactar a vida de alguém. Glória a Jesus. Fazer missões, irmãos.
Fazer missões tem que ter poder. Fazer missões tem que ter preparo. Tem que ter preparo. Tem que ter preparo. Para fazer missões tem que ter oração, tem que ter jejum. Se não tiver jejum, não tiver oração, não vai. Aleluia. Eu vejo hoje se manifestar um demônio dentro da igreja, todo mundo corre. Porque não tem mais autoridade, não tem poder, pastor. Não tem poder. Aleluia. Eu vejo o povo dentro da igreja quer muita bênção, mas não quer o poder do Espírito. E o mais importante é você estar revestido do poder. Se você estiver revestido do poder, Satanás vai bater em retirada. Você vai ter autoridade para repreender o demônio, repreender todo o mal que vier contra a tua casa, a tua vida. Aleluia. E eu quero nessa noite finalizar com vocês. Você quer ver uma coisa, uma pessoa cheia do poder do Espírito Santo? Atos dos Apóstolos vai escolher 7 diáconos. E lá tem um por nome Filipe. A Bíblia diz que houve uma grande perseguição da igreja. Eu digo isso lá em casa, eu digo para minha esposa. O tanto que eu queria que a perseguição começasse mesmo, da igreja. Porque é na perseguição que a igreja cresce, pastor. É na perseguição que o Espírito vai manifestar com autoridade total. É lá onde você está. É lá onde o Senhor está. O Espírito vai manifestar com autoridade. E aquilo que tem se levantado contra a sua vida, o ministério, os impedimentos, as barreiras, as lutas. Eu quero dizer para o Senhor nessa noite, pelo poder da autoridade da palavra e do Espírito que habita dentro de nós. Ele está te dando força, poder, autoridade para repreender, para expelir o mal que tem se levantado contra a tua vida, a tua casa. Olhe para cá, eu finalizo. Uma pessoa cheia do poder, irmão, como o Filipe vai descer a Samaria. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 8. A Bíblia vai dizer que ele chegou lá anunciando quem? Filipe? Não. Ele chegou lá anunciando quem? Jesus Cristo. Tudo é no poder do nome de Jesus. Ele chegou lá anunciando Jesus Cristo Todo-Poderoso. A Bíblia diz que os coxos, os cegos, aqueles que estavam cometidos de enfermidade, enquanto ele anunciava a palavra com autoridade, a Bíblia diz que aquele povo estava sendo curado, estava sendo restaurado. Missão é chegar na casa de um doente, na casa de um enfermo, na casa de um leproso, na casa de uma pessoa que está endemoniada. E pelo poder no nome de Jesus Cristo, é no poder no nome de Jesus, vai cair por terra. Eu não sei como você passou ali, mas nessa noite a palavra está dizendo para mim e para você, é tempo de revestir do poder do Espírito, que tudo que está te afrontando vai cair por terra no nome de Jesus. Se coloque de pé, meu tempo encerrou. Fazer missões, irmãos. Quer fazer missão? Revestivos do poder do Espírito Santo. Os obreiros fazem missão, né? Os obreiros fazem missão lá na igreja. Tem um obreiro real que está aqui hoje, o obreiro Silas. Mas os obreiros, quando é a semana de fazer missão, de 10 às 11 da noite, eles estão de joelhos dobrados. De 10 às 11 da noite. Porque, irmão, se você sair na rua e você topar um endemoniado e você não tiver poder para repreender ele, você vai ser envergonhado. Eu já vi muitas pessoas serem envergonhadas. Eu quero orar com você nessa noite. Só quem quer ser cheio do poder do Espírito, irmão. Isso não depende do pastor, irmão. A palavra foi pregada. Isso depende de você nessa noite. Isso depende de como você recebeu essa palavra. E para você sair daqui revestido do poder nessa noite. Feche seus olhos e vamos orar. Eu quero orar com você nessa noite. Querido Deus, eterno Pai, eu oro juntamente com a tua igreja, Senhor, porque sabemos que nós precisamos e careçamos do poder do Espírito para fazer missão. E nessa noite, Pai, onde tiver um coração em chama, e nessa noite onde tiver um coração em chamas, nessa noite onde tiver um coração em chamas, aonde o Espírito já tocou nessa noite através da palavra,
que o Senhor venha incendiar essa pessoa, que o Senhor venha revestir essa pessoa do poder do Espírito, que nessa noite essa pessoa não venha sair daqui, quando finalizar esse congresso da mesma forma que ela adentrou aqui, mas que ela venha sair daqui cheia do poder para repreender as obras práticas de Satanás. Pai, reveste a pessoa que está nessa noite aí, com o coração em chama, com esse coração que deseja fazer missão, com esse coração que deseja fazer o ID, com esse coração que precisa, aleluia, já pegou ali, o Espírito já pegou ali nessa noite, ele já está revestindo ela de poder. Tem mais alguém nessa noite que quer ser revestido do poder do céu, do poder do Espírito? Quando você sair na rua, quando você chegar na casa do seu vizinho, quando você orar por alguém, ei, eu quero te dizer nessa noite que ele vai ser liberto, ele vai ser curado, porque o Espírito Santo está visitando pessoas nessa noite, está dando poder, está dando autoridade para expelir, para expulsar toda enfermidade e toda obra de Satanás. Aleluia! Receba poder do Espírito nessa noite, receba! Glória a Deus. Eu louvo a Deus pela minha oportunidade, e que Deus continue abençoando a sua vida.